Olá, seja muito bem-vindo a mais uma das nossas pitadas da Reforma. E hoje eu quero te convidar para uma pergunta que parece bem simples, mas gostaria de te convidar a refletir sobre isso. Se Deus é o criador de todas as coisas, seria ele também o criador do pecado? É uma pergunta que parece, em primeira vista, simples, mas não é tão simples assim. Seria Deus aquele o grande arquiteto, criador, aquele que preparou todas as coisas, toda a criação? Seria ele o causador do pecado também? Bom, para que nós tenhamos essa resposta, nós recorremos à Confissão de Augsburgo e hoje nós vamos tratar do capítulo 19, que traz o seguinte artigo: da causa do pecado. Hoje nós vamos aprender o que os luteranos pensam a respeito da causa do pecado. Por que o ser humano é pecador? Qual a causa? Qual a razão disso? Vamos lá então? Se você tem a Confissão de Augsburgo, abra aí no artigo 19 e vai dizer assim: com respeito à causa do pecado, ensina-se entre nós que, embora o Deus onipotente haja criado a natureza toda e a conserve, todavia é a vontade pervertida que opera o pecado em todos os maus e desprezadores de Deus. Pois esta é a vontade do diabo e de todos os ímpios, a qual tão logo Deus retraiu a mão, desviou-se de Deus para o mal, conforme diz Cristo em João 8, quando o diabo profere a mentira, fala do que lhe é próprio. Deus não é o autor do pecado e nem a causa do pecado, mas a causa do pecado, ela vem da própria natureza caída e corrompida do ser humano, que se entregou ao pecado no jardim do Éden. Infelizmente, Adão e Eva, os dois primeiros modelos de criação humana, infelizmente não ouviram a voz do nosso Deus Criador e ouviram a voz de Satanás, desobedecendo às ordens de Deus e assim falhando no seu primeiro teste. E através daí, como nós vimos no artigo 18 do livre-arbítrio, o homem teve o seu livre-arbítrio totalmente corrompido, ou seja, o homem pode escolher fazer o bem, ir à escola, trabalhar, ele pode escolher a roupa que ele vai vestir, mas ele não pode escolher Deus. Ele não tem como, a não ser por uma causa primária, que seja a ação de Deus, a ação do Espírito Santo em sua vida, é que vai colocá-lo no caminho da salvação. Mas por si só o homem não pode. E aqui nós entendemos que a causa do pecado é o homem ter se corrompido e ouvido a voz do próprio Satanás. Nós podemos, através deste artigo, compreender que Deus não é o autor do pecado. As pessoas pecam, as pessoas fazem o que é mal, porque naturalmente os seus instintos, a sua vontade, ela é completamente cativa ao pecado. O homem por si só não pode se achegar a Deus. E ele foi corrompido justamente pela mentira do diabo. O diabo é o grande responsável pela introdução do pecado no mundo, e não Deus. Muitas pessoas chegam ao ponto até de pensar que Deus poderia ser o autor do pecado. Mas a Confissão de Augsburgo declara no seu 19º artigo que a causa do pecado é a vontade pervertida que opera o pecado em todos os maus e desprezadores de Deus. A própria vontade humana, ela é cativa de Satanás, ela é caída, ela é não regenerada, e isso torna o homem um escravo de Satanás. E utilizando também as escrituras, nós podemos ler em 1 João, capítulo 1 e versículo 5, diz assim: a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Ou seja, Deus é luz e nele não há escuridão. A escuridão que nós vemos no mundo, o sofrimento, a tristeza, as injustiças, elas vêm do pecado. E o pecado vem da natureza humana. Mas nós somos convidados hoje a reconhecer que somos pecadores, mas a fazer mais do que isso. Somos convidados hoje a confessar os nossos pecados e reconhecer que precisamos de um Salvador,
precisamos da salvação. E essa salvação tem um nome: Jesus Cristo. Ele é o vencedor do pecado, da mentira e do próprio demônio. Por isso, podemos recorrer a Deus hoje em oração. Se você crê que o seu coração ainda é cativo, que você não consegue ir até Deus, reconheça hoje que você precisa da misericórdia dele na sua vida e entregue sua vida a Jesus Cristo. Ele vai fazer uma grande obra e vai tirar todo o pecado da sua vida, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus te abençoe e até a próxima Pitada da Reforma. Até mais.